Seja bem-vindo nesse vídeo muito especial. Garanto que você não vai encontrar nada parecido dentro do YouTube. Esse é um material exclusivo para mostrar para você todo o caminho do processo penal. Mas não apenas do processo penal, nós vamos falar de dicas muito importantes, informações que se de repente você tem alguém da sua família cumprindo pena, um filho, um marido, alguém que você ame, ou até mesmo se você é um amante do direito, se você quer ouvir esse caminho, né, toda essa trajetória, acho que vai ser um momento muito importante para que a gente possa conversar a respeito disso, esclarecendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quando pode ser feito. Enfim, vale muito a pena você assistir esse vídeo inteiro. Garanto para você que eu vou falar de forma simplificada para qualquer pessoa conseguir ter a compreensão necessária a respeito disso, até porque são perguntas que eu recebo quase todos os dias de mães, de esposas, de familiares, querendo entender um pouco mais a complexidade do processo penal. Isso aqui é apenas um pedaço do que nós temos no nosso treinamento As Chaves da Liberdade, que se você depois quiser conhecer, é só deixar no comentário aqui abaixo que a gente manda para você o link. Bom, vamos então entender toda a dinâmica passo a passo a partir de agora. Vamos começar então aqui falando sobre a prisão em flagrante, que é aquele momento em que uma pessoa comete um crime e ela é presa pela polícia. Nesse instante, o preso ele vai até a delegacia, ali vai ser feito o BO, que é o boletim de ocorrência, e nas próximas 24 horas, e aqui já temos um dado importante, nas primeiras 24 horas essa pessoa vai ser direcionada até um juiz, onde vai acontecer aquela famosa e tão conhecida audiência de custódia. Arquimedes, o que significa audiência de custódia? A audiência de custódia nada mais é do que um momento em que o juiz vai analisar se houve alguma violação na prisão, se a prisão ela é legal, aquela prisão em flagrante, né? E aí, naquele momento, você também já pode ter um advogado, na verdade, a pessoa é obrigada a ter um defensor naquele momento, se não for um particular, pode ser também um do Estado, e nesse instante vai ser analisado se os critérios da prisão em flagrante estão corretos. Se estiverem corretos, aí o juiz pode fazer a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, que a prisão preventiva é uma prisão processual. Dá para conseguir uma liberdade provisória numa audiência de custódia? Dá, claro que dá, dependendo logicamente dos requisitos, dependendo do crime, aí cada situação tem que ser analisada caso por caso. A lei diz que sim, que nós podemos responder um processo em liberdade, mas não dá para dizer para você que todas as pessoas que forem presas em flagrante terão esse benefício. Cada caso tem que ser analisado de forma única e específica. Bom, depois que acontece esse procedimento, então, da prisão em flagrante, convertimento da prisão em prisão preventiva, nós vamos agora para o próximo momento processual. Quando o preso ele é direcionado para uma unidade prisional, normalmente ele vai para um CDP, Centro de Detenção Provisório, ele vai ficar aguardando a denúncia, que vai ser o Ministério Público, que vai, a partir daquele inquérito policial, a partir daquele BO, os membros do Ministério Público, o promotor de justiça vai formular, ou seja, vai formar uma convicção a partir daquelas informações e vai fazer uma denúncia. Essa denúncia vai constar tudo aquilo que essa pessoa vai responder, o tipo de crime, como foi o que aconteceu. É nesse momento que o Ministério Público oferece a denúncia. E é nesse instante que vai acontecer a citação do réu. O réu, se estiver, por exemplo, num CDP, ele vai ser citado através de um oficial de justiça que vai mandar para ele essa denúncia, para ele ter consciência e ciência também do que ele vai responder dentro desse processo. A partir desse momento que ele é citado, conta-se um prazo de 10 dias para que o réu possa oferecer a sua resposta à acusação. Arquimedes, o que significa a resposta à acusação? A resposta à acusação nada mais é do que o contra-ataque contra a denúncia do Ministério Público. É nesse instante que a defesa técnica, ou seja, o advogado de defesa desse réu, vai pegar as informações da denúncia e vai tentar ali combater todas as informações. Então vamos supor que o Ministério Público está fazendo uma denúncia a respeito de um crime X e ele colocou alguns elementos. Cabe à defesa técnica analisar o conteúdo dessa denúncia e sair refutando, ou seja, rejeitando, apresentando outras provas, apresentando testemunhas. Esse é um momento muito importante no processo, que é o momento em que a defesa tem que alegar tudo aquilo que for importante nesse primeiro momento. Não que necessariamente, por uma questão até mesmo de estratégia de defesa, de repente não vale a pena você colocar
todas as informações, você deixa isso para explorar depois, mais para frente, que eu vou falar aqui para você. Mas é muito importante uma boa defesa nessa resposta à acusação, justamente para aí já começar a entender como vai caminhar esse processo daqui para frente. O próximo momento processual dentro desse universo é a hora que vai acontecer a audiência de instrução, debate e julgamento, e aqui eu vou trazer para você algumas questões. Depois que sai então a denúncia, sai a resposta à acusação, que é combatendo tudo aquilo que a denúncia forneceu de elementos, o juiz vai agendar um dia para ter a audiência. Nessa audiência vai ser ouvido, por exemplo, os policiais do dia da prisão, serão ouvidos as testemunhas, tem testemunha de acusação? É crime de assalto? É crime de furto? Quais são os elementos que vão ser discutidos? É a hora de debater todo o caso. Se tiver vítima, vai ouvir a vítima, o próprio réu vai responder às perguntas, é momento dele se defender dentro de um princípio da ampla defesa e do contraditório. Existem nulidades, existem provas que não são provas que têm que ser consideradas, provas ilegais, por exemplo, tem que ser tudo questionado nesse momento de instrução, tem que ser muito bem pontuado. O advogado vai tentar fazer algumas perguntas estratégicas para, de repente, pegar uma contradição, para saber se realmente aquilo que está sendo levado através de uma denúncia e depois do próprio interrogatório daquelas pessoas envolvidas, tem verdade, não tem verdade? É um quebra-cabeça, é um momento de muita estratégia e, logicamente, que cada crime, cada processo demanda ali uma atenção especial da defesa técnica para justamente montar a melhor estratégia de defesa. Encerrado todos esses momentos, ouvindo a acusação, testemunhas, ouvindo o réu, ouvindo a defesa técnica, o juiz ele abre para os debates e para as alegações orais finais. Normalmente a regra é que essa sustentação oral, que é o momento da alegação final, seja feita de forma oral, ou seja, o advogado e o promotor vai fazer os seus últimos pedidos ali, peço absolvição, peço de repente uma atenuante, peço aqui um benefício, peço um regime semiaberto, enfim, é o momento em que a defesa apresenta os seus elementos para tentar trazer uma pena mais branda ou até mesmo absolvição daquele denunciado, e da mesma forma o Ministério Público também fará as suas acusações, os seus pedidos, pautado naquilo que aconteceu dentro do julgamento. Após essas alegações, que a gente chama de alegações finais, você também pode ouvir falar sobre memoriais. O que seriam os memoriais? Os memoriais é quando o juiz ele abre para que essa defesa, ao invés de ser feita de forma oral, seja feita de forma por escrito. Então, tanto o promotor quanto o advogado de defesa vai escrever, vai redigir ali as suas petições e vai pedir tudo isso que eu falei para você agora, de forma oral, vai ser de forma escrita. Depois dessas alegações finais, aí sim o juiz vai se pronunciar e dar a sua sentença. É nesse momento em que o juiz decide se o réu ele é culpado ou se ele é inocente. E não apenas isso, se o réu vai cumprir tanto tempo de prisão, 5 anos, 10 anos, 2 anos, 20 anos, aí depende, logicamente, do caso concreto, depende de cada processo. Muitas pessoas têm a impressão que o processo ele termina aqui, no juiz de primeiro grau, ou seja, juiz de primeira instância. Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas eu já tive o contato, vamos supor, o filho, o marido tomar uma condenação ali de 10 anos na primeira instância, a pessoa ficar desesperada imaginando que aquela é a condenação final. E é aqui que a gente começa a caminhar e continuar essa jornada dentro do processo penal para você entender, mesmo que saia uma condenação em primeira instância, em primeiro grau, existem os recursos. Aqui agora a gente vai falar sobre o recurso de apelação. Tanto o Ministério Público quanto a defesa pode oferecer uma apelação. Então o Ministério Público de repente pode pedir uma condenação maior, aí a defesa vai fazer as contrarrazões, vai combater tudo aquilo que o Ministério Público alegou na sua apelação. Eu já vi muito isso acontecer no sistema prisional. A pessoa, o réu, não querer apelar, por exemplo, não quero apelar porque eu tenho medo, vários mitos que acontecem muitas vezes no sistema prisional, não vou apelar, não vou apelar. O Ministério Público apelar, e vamos supor uma condenação que estava 5 anos, o Ministério Público reverter no Tribunal de Justiça para 10 anos. Já vi situações também do cara ser absolvido na primeira instância, o Ministério Público ele apela e o réu é condenado em segunda instância, e de repente ele estava ali 2 anos em liberdade, vem um mandado de prisão e o cara volta para a cadeia porque deixou uma brecha. Então é muito importante ficar atento aqui.
Ah, não quero apelar, mas perceba se realmente o Ministério Público apelou ou não. Tem que estar muito atento. Já houve o trânsito em julgado para o Ministério Público? Arquimedes, não estou entendendo. O que é o trânsito em julgado? Quando sair essa questão do trânsito em julgado para o Ministério Público lá na movimentação processual, isso significa que o Ministério Público já não pode mais oferecer uma apelação. Então, tanto o Ministério Público quanto a defesa, caso ambos não apelem, não subam esse recurso para o Tribunal de Justiça, vai acontecer o que a gente chama de trânsito em julgado, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente. Mas fique muito atento, muito atenta a respeito disso, porque de fato aqui eu já vi muitas pessoas quebrando a cara, sofrendo muito por não ter dado uma atenção quando o Ministério Público foi lá e ofereceu a sua apelação contra o réu. Mas Arquimedes, vale a pena o réu apelar? Sempre vale a pena. Sempre vale a pena, porque quando o réu ele apela, a decisão do Tribunal de Justiça ela não pode ser uma decisão que vai trazer algum prejuízo para o réu, né? Ele só pode ser beneficiado. Então, ou mantém aquela condenação, ou vai diminuir. Então, o melhor conselho que eu dou para você, veio uma condenação, por menor que seja, em primeiro grau, vai lá e busque um outro entendimento dos desembargadores no Tribunal de Justiça do seu estado. É justamente o que a gente vai chamar de recurso de segunda instância, como você está vendo aqui na tela. Segunda instância, recurso de apelação, onde 3 juízes, conhecidos como desembargadores, vão analisar novamente todos os elementos que foram questionados ali na primeira instância. Logicamente, com uma pitada, digamos assim, da defesa, porque muitas vezes o juiz vai lá e condena, usa alguma fundamentação, usa alguns elementos. A defesa, dentro desse contexto da apelação, vai trazer outros entendimentos, vai pedir uma nova avaliação. Olha, a pena está muito alta, ou cabe uma absolvição, cabe um benefício A, B ou C, tudo depende. Não dá aqui para você falar que um advogado vai, de repente, usar essa ou aquela estratégia, porque cada processo, como eu disse, ele é único e tem que ser analisado de forma individualizada, até porque existe esse princípio, o princípio da individualização da pena, onde cada pessoa tem que responder por aqueles atos e por aqueles fatos. Mas é extremamente importante a defesa estar atenta no recurso de apelação. Guarda essa dica com muito carinho. Arquimedes, o meu recurso ele foi negado na apelação. Passou a primeira instância, a segunda instância e nós perdemos na segunda instância. E aí, acabou? É nesse momento que acaba então o processo? Não. E aqui é o que acontece muito, assim, ó, mais de 80% dos advogados terminam o seu trabalho aqui e deixam muitas vezes o preso e a família desamparada. E eu teria aqui para vocês muitas e muitas e muitas histórias para contar a respeito de negligência da própria defesa, ou até mesmo uma, digamos assim, uma inocência da família de não querer dar seguimento. Olha só que interessante esse ponto aqui, ó. Quando existe uma negativa, ou seja, quando perde-se a apelação, existe uma ferramenta jurídica chamada embargos de declaração. O que seria um embargo de declaração? Saiu ali a decisão, né, do próprio desembargador, só que não ficou muito claro o que aquele desembargador falou. Tem uma contradição, não está muito legal, a informação não está muito precisa. A defesa vai lá com um prazo bem curto, entra com esse embargo de declaração justamente para pedir uma nova posição daquele desembargador para ele citar. Ó, você não comentou sobre isso, então eu preciso que você fale. E por que aqui é importante? Isso aqui é uma estratégia, que é um requisito muito importante. Presta atenção aqui, por favor, presta muita atenção aqui. Esse embargo vai servir como um pré-questionamento. O pré-questionamento é um requisito fundamental para que depois o STJ ou até mesmo o STF possa analisar os próximos recursos que a gente vai falar ainda nessa estrada processual. Então presta atenção que cada vez que eu falo uma informação aqui para você, é mais uma peça que eu estou colocando aqui dentro desse grande quebra-cabeça. Eu já vi muitos advogados entrando com recurso especial, tentando um entendimento em Brasília com os ministros do STJ, e os ministros do STJ em seus despachos falarem: olha, não foi feito pré-questionamento no tribunal, ou seja, perdeu prazo para você citar e se manifestar a respeito disso. Então você não tem mais direito de conversar com a gente aqui. Estou falando de uma linguagem bem simplificada, digamos assim, de querer algo aqui, algum entendimento de nós ministros, porque você não fez o pré-questionamento. Esse pré-questionamento seria feito através justamente desse embargo de declaração. Você consegue perceber
como o processo ele já vai afunilando, vai ficando um pouquinho mais chato, vai ficando um pouquinho mais técnico, e aí você, uma mãe, você, uma esposa, você, um familiar, não tem às vezes tanto entendimento, fala, nossa, agora a minha cabeça está saindo fumaça que eu não estou entendendo nada. Calma, respira, toma uma água, assista novamente o vídeo se for possível, está aqui gravado, assista 1, 2, 3, 10 vezes, mas não deixe nada passar dentro desse caminho processual. Muito bem, saiu a apelação, foi negado. Defesa entrou com embargo de declaração, mesmo assim foi mantido a decisão. E agora? O que fazer? Depois que se questiona as matérias nos tribunais de justiça, aí existe, abre uma janela para ser discutido a matéria no Superior Tribunal de Justiça, mas aqui eu preciso chamar a tua atenção. Muita atenção aqui. Quando a gente vai discutir uma matéria no Superior Tribunal de Justiça, conhecido como STJ, normalmente não se discute mais se a pessoa é culpada ou ela é inocente. Aqui você inaugura um novo tempo processual. Aqui você vai discutir muitas vezes questões se o processo foi conduzido da forma correta, se existe alguma nulidade, se de repente o juiz de primeira e segunda instância não respeitaram uma norma constitucional. Aqui você sobe o nível do debate. Aqui sim você começa a afunilar. Por isso, muitas vezes, existem muitos recursos que vão para Brasília que muitas vezes são rejeitados. É a grande maioria, viu? 90% dos recursos, quando batem no STJ, infelizmente é assim. Essa é uma realidade e eu gosto de trabalhar com a verdade aqui com você. Chega lá e, às vezes, o ministro ele acaba não analisando, não avaliando esse recurso, justamente porque não encontra ali os elementos técnicos que ele exige, né, para ser realmente apreciado por algum ministro da Suprema Corte. Porque aqui, quando eu falo desse recurso, é um recurso especial, ou seja, aqui você tenta ver se realmente houve alguma ilegalidade processual, então você vai ter que tomar um devido cuidado para entrar com esse recurso, e assim, tem que ser muito técnico aqui, e mesmo assim é bem complicado, aqui é muito delicado o debate. Poxa, Arquimedes, você acabou de me desanimar, então quer dizer que não tem mais chances, acabou todas as minhas oportunidades, é isso? Não, calma, não é isso. Ainda você vai ter uma outra ação que poderá ser discutido, questões de tempo de pena, que a gente chama de dosimetria da pena, de repente apareceu uma prova nova, Arquimedes, surgiu uma prova nova, algo aqui tem que ser muito analisado, porque a gente está falando agora sobre uma ação chamada ação de revisão criminal. É uma ação que, por exemplo, se de repente tiver uma situação muito ilegal, houve ali um erro muito grande, e esse erro não foi corrigido na primeira e na segunda instância, pode ser, presta atenção no que eu estou dizendo para você, pode ser que na revisão criminal haja uma alteração. Então a revisão criminal, essa ação de revisão criminal, é como se fosse um catado, né? Mas você não vai poder também discutir situações que já foram debatidas na primeira e na segunda instância, porque aí não vai ser nem levado em consideração. Tem que ser um ponto muito específico, bem estratégico, para que realmente possa ser apreciado e de repente ter uma mudança tanto na questão da quantidade da pena, ou de repente algum tipo de erro que fica muito evidente. Aqui é como se fosse o penúltimo tiro para você tentar reverter alguma situação dentro desse caminho processual. Mas para isso, tem um requisito que é muito importante que a gente vai falar agora em seguida. Só é possível entrar com uma revisão criminal quando a gente tem esse chamado trânsito em julgado. Esse é um requisito que os tribunais exigem para você entrar com essa ação de revisão. Então, se de repente não tiver tido ainda o trânsito em julgado, você não vai conseguir ter uma revisão criminal sendo discutida. Mas, Arquimedes, eu nem sei o que é trânsito em julgado. O trânsito em julgado, ele significa que todos os recursos que poderiam ser levados aos tribunais para ser discutido a culpa, para ser discutido os direitos, eles estão esgotados. Então é aquele momento que acaba, é o fim da linha ali, acabou, não se discute mais. Acabou qualquer possibilidade de discutir culpa, se o cara é inocente ou ele é culpado, deu-se o trânsito em julgado, tanto para a defesa quanto para a acusação. Aí sim, é aqui que inicia a jornada do preso, ou seja, é aqui que ele começa realmente a estar, tecnicamente falando, cumprindo a sua pena. Se ele vai cumprir 5 anos, 10 anos, 2 anos, então, processualmente falando, após o trânsito em julgado, começa-se agora uma nova era dentro da vida desse réu.
E enquanto ele está ali começando a jornada dele de cumprimento de pena, existe também uma outra ação chamada ação de habeas corpus, que são ferramentas da defesa que podem ser usadas em busca da liberdade, da anulação do processo, de correção de falhas do juiz, dos tribunais e também de dosimetria. É difícil, mas também pode ser um substituto de revisão criminal, mas tudo isso vai depender muito do entendimento. É bem complicado usar a ferramenta de habeas corpus, é uma ferramenta mais delicada, não é uma ferramenta que a defesa, o próprio advogado pode garantir resultado, é uma ferramenta bastante técnica também, porém também é uma chance que tem de ser revertido. Arquimedes, você já viu situações sendo mudadas através de habeas corpus? Sim, tem muitos, você pode até pesquisar agora aí no Google sobre habeas corpus que já foram concedidos, anulações, comprovações muitas vezes de provas ilícitas, conversão. O habeas corpus é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta que o advogado ele pode usar de forma estratégica. Porém, hoje em dia, nos tribunais superiores, é muito difícil de você ter um habeas corpus apreciado. E aqui eu estou sendo muito sincero com você. Mas é aquilo que eu sempre falo, né, cara? Se você tem, assim, 1% de chance, 5% de chance, é melhor tentar do que não tentar. Vai que aconteça, né? Vai que dê certo, vai que a cabeça daquele ministro esteja iluminada, vai que aconteça ali uma situação que ele entenda o argumento da defesa e de repente muda toda uma situação. Cabe ao advogado, o advogado de defesa, o advogado criminalista, primeiro que ele não pode prometer para você nenhum tipo de resultado. Se ele estiver prometendo para você um resultado, olha, eu vou entrar com um habeas corpus aqui e vou conseguir o resultado. Já corra desse profissional, porque esse profissional está sendo mentiroso, ele não está sendo ético, ele tá se aproveitando muitas vezes da sua situação para tentar ganhar o seu dinheiro. E não é essa a questão é ele tem que ser ético. Ele vai lutar, ele não pode te prometer resultados, ele tem que te prometer realmente empenho, dedicação, que ele vai buscar fazer dentro dos padrões da jurisprudência, das súmulas, dentro das regras do jogo, o melhor trabalho possível para o seu cliente. Então, tanto você quanto até mesmo um advogado não pode ficar se iludindo, né? Vocês precisam estar caminhando dentro desse processo, né, de toda essa trajetória que é o processo penal, depois o processo de execução penal, de forma muito séria, com os pés no chão. Lembre-se, você está dentro de uma guerra, né? Já vi muitos caras cumprirem mais tempo de prisão também, porque ele ligava, né? Você sabe, ligava ali, dane-se, vou continuar aqui, e ficou 2, 3, 4 anos a mais do que deveria ficar, justamente porque não fez ali, de repente, um trabalho mais amplo. Olha como a gente está navegando aqui dentro desse caminho processual e olha o tanto de coisa que você já viu até agora. De repente, coisas que você nunca ouviu falar, eu estou aqui demonstrando para você a complexidade, toda essa trajetória dentro desse caminho processual. Mas também vale lembrar que o habeas corpus ele pode ser utilizado não só depois do trânsito em julgado, ele pode ser usado, por exemplo, a pessoa está lá num CDP e vai tentar um pedido de liberdade provisória. Cabe um habeas corpus? Cabe o habeas corpus. Cabe o habeas corpus por um excesso de prazo? Cabe o habeas corpus. Eu quero deixar isso aqui bem claro. O habeas corpus, essa ferramenta, ela é tão importante que você pode usá-la a qualquer tempo dentro do processo. Você pode usar desde o momento ali que o cara foi preso, você pode usar depois, de modo estratégico, no decorrer do processo. Então, é uma ferramenta, é uma carta na manga, tá? Somente a revisão criminal que precisa, é um requisito objetivo que precisa sim do trânsito em julgado, tá? Deixar isso muito claro aqui para você entender a diferença dessas duas ferramentas processuais. Muito bem, então, esgotado todas as possibilidades, primeira, segunda instância, apelação, recurso especial, fez uma revisão criminal, fez habeas corpus, usou todas as ferramentas, é momento de conhecer agora o processo de execução. Agora é um novo momento processual na vida do sentenciado. É aqui que ele começa a sua jornada. Abre-se até um novo número de processo diferente. É um processo agora de execução. É nesse instante que ele vai ali aguardar para fazer as progressões de regime ou a questões de faltas disciplinar, enfim. Vamos agora trabalhar essa nova etapa dentro do processo e dentro da vida desse sentenciado. Aqui a gente está agora andando e conhecendo a vida do preso num contexto, digamos assim, processual. Inicia-se então o processo de execução, regulado pela Lei de Execução Penal, e aqui a gente vai tratar sobre os benefícios do preso, sobre as obrigações do preso, enfim,
tudo está amparado na Lei de Execução Penal, também conhecido como LEP. E é dentro desse caminho da liberdade que eu destaco aqui que vai acontecer as progressões de regime, porque no Brasil não existe a pena perpétua, né? Portanto, inicia-se esse processo de progressão. O preso ele sai do regime fechado, depois ele passa para o regime aqui, ó, semiaberto, e depois ele vai para o regime aberto. É a transição, né, daqueles processos. E eu explico bastante coisa mais aprofundado dentro do nosso treinamento As Chaves da Liberdade. Convido você para conhecer dentro do meu site, arquimedesnicastro.com.br. Tem mais de 50 aulas, a gente vai destrinchando assuntos, vai mergulhando mais a fundo, bem legal, bem interessante. Aqui é para você entender o caminho. Dentro desses caminhos existem as ramificações, existe muita coisa, por exemplo, dentro da própria execução penal, tem muita coisa que a gente pode debater e discorrer. Para esse vídeo não ficar tão longo, a gente está fazendo aqui um apanhado mostrando para você qual é o trilho. Então é nesse instante que inicia-se de fato o caminho até a liberdade, né? Vai ter que passar em 1 ano, 2 anos, 5 anos. Novamente, cada processo tem a sua complexidade, cada processo vai ter os seus próprios requisitos para alcançar essas próximas metas. Uma coisa muito importante que acontece com muita recorrência no sistema prisional é justamente isso, a sindicância, que é a falta, quando o preso comete ali ele quebra ali uma norma do regimento interno daquela unidade prisional, ele acaba aprontando alguma coisa no regime fechado, semiaberto. Então, durante o cumprimento da pena, o sentenciado pode enfrentar o processo administrativo como essa sindicância disciplinar. E essa sindicância não vai aumentar a pena dele. Então vamos supor que ele está ali condenado a 10 anos. Ah, ele cometeu uma falta, ele foi condenado a 1 ano, mas esse 1 ano não é que vai subir 1 ano, vai para 11 anos. Esse 1 ano é como se congelasse o tempo para que ele pudesse ali, digamos, progredir de regime. Então vamos imaginar aqui um exemplo. Vamos supor que faltasse 2 meses para ele montar o regime semiaberto. Está no fechado, e 2 meses ele montaria o regime semiaberto, e nesse intervalo ele cometeu uma falta, cometeu ali uma sindicância. Dependendo da gravidade, dependendo também da condenação dessa sindicância, ele pode ficar 1 ano sem poder montar o seu benefício para o regime semiaberto. Arquimedes, mas é assim, de repente ele vai ser condenado injustamente, aconteceu uma injustiça dos policiais penais, e aí, o que eu faço? Até mesmo dentro do processo administrativo, esse processo de sindicância, existem os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, ou seja, pode ter um advogado aqui defendendo o preso, defendendo para que ele não seja condenado, ou até mesmo que seja levado em consideração a versão dele, né? É muito importante, talvez você não soubesse dessa informação. Ah, se o cara for ali sentenciado numa sindicância, ele não poderia ter defesa? Pode sim, isso é garantido por lei, tá? Então, de repente, você pode contratar um advogado mais especializado na área de execução penal só para atuar nessa falta dessa sindicância. Ou até mesmo contratar um advogado para cuidar de todo o procedimento do processo de execução. De repente é um advogado que vai só assistir o seu marido, o seu filho, durante essa jornada da execução penal. Ah, eu tive um advogado que cuidou de todo o processo, primeira, segunda instância, os recursos, e agora também, de repente você pode fazer um pacote só, entendeu? Então, eu estou te mostrando aqui as possibilidades e te mostrando aqui quais são os caminhos que o preso acaba atravessando por toda essa jornada. E se você está assistindo até aqui esse vídeo, é porque realmente você apoia o seu marido, apoia o seu filho, e eu destaquei isso aqui dentro da nossa conversa, que é o apoio nesse momento é fundamental. Ter um conhecimento básico sobre algumas leis e um advogado criminalista qualificado podem fazer toda a diferença nessa dura jornada do sistema prisional. Eu estou te mostrando aqui todo o caminho que o cara passa de forma técnica, de forma dentro de um campo, digamos assim, processual. Dentro até mesmo do meu canal do YouTube eu falo ali sobre como é a vida do preso, né, na vivência, no cotidiano, dia de visita, convivência com os demais presos. Aqui eu estou te mostrando o caminho processual, e aqui eu estou te dando para você uma experiência, um conhecimento, para que você agora tenha noção. Ah, eu sei qual fase que meu marido está. Ah, agora eu sei qual fase que meu filho está. Ah, agora eu entendi. Eu posso cobrar isso do advogado, eu posso exigir isso, ou eu posso contratar nisso. Aqui é um panorama geral, para que você realmente tenha clareza a respeito de todo esse universo dentro do processo penal. E, logicamente, o seu apoio como mãe, como esposa, como familiar é fundamental. O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele tem essa capacidade de romper barreiras, quebrar as correntes. É através do conhecimento. E parabéns por você estar assistindo até aqui.
já estamos quase terminando esse nosso trabalho, essa nossa, não vou nem dizer aula, esse nosso bate-papo aqui em busca de esclarecer para você todo esse universo. E eu falo isso aqui com muita tranquilidade. Eu tenho mais de 20 anos de experiência dentro desse universo, né? Passando como preso, também já acompanhei meu pai mais de 20 anos no sistema prisional. Então, se tem uma coisa que eu domino bastante, é esse caminho processual. Isso aqui eu posso falar com muita tranquilidade para você. Arquimedes, a liberdade chegou, graças a Deus. E aí, é o fim? Acabou o terror? Acabou esse caminho do processo? Calma, 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 que aqui a gente chega em uma outra etapa. Olha como isso aqui é muito louco. Vamos imaginar então que o seu filho ou seu marido, alguém que você ame, passou do regime fechado, foi para o semiaberto, agora está numa condicional ou até mesmo está, de repente, num regime aberto. Lembre-se que pode acontecer de depois de tudo isso ainda existir uma pena de multa. É muito comum o juiz condenar, vamos por 5 anos no regime fechado, mas tantos dias de dias multas, que vai dar ali 5 mil reais, 10 mil reais. Se o preso não pagar essa multa, o nome dele vai ser levado para a dívida ativa, ele vai ter o título de eleitor dele cancelado, ou seja, não vai ter linha de crédito, então vai estar com o nome sujo, vamos falar aqui no português correto. Mas e aí, Arquimedes, se eu não pagar essa multa, o que acontece? Bom, a primeira situação é que você vai ficar com o seu nome sujo na dívida ativa, né? Você é obrigado a pagar essa multa. Existe, logicamente, um pedido que você pode fazer, né, para tentar, em primeiro lugar, parcelar essa multa, pode pedir para o juiz da execução o parcelamento, ou até mesmo você pode pedir a extinção, né? Então você tem que contratar ali um advogado para tentar ver se há uma possibilidade do juiz daquela execução entender tanto pelo parcelamento dessa multa, ou tentar, é um pouco mais difícil, mas também existe um caminho, ou tentar a extinção dessa pena de multa, tá? Então, já estou deixando para você aqui bem claro que existe esses dois caminhos, essas duas possibilidades. Outra situação também é que, de repente, essa pessoa vai ter que continuar assinando carteirinha, né? 2 anos, 3 anos. É muito comum o cara sair de condicional ou sair de RA, que é regime aberto, e aí depois ele tem que se apresentar na vara de execução dele a cada 1 mês, a cada 3 meses. Ele vai continuar cumprindo pena, só que ele vai cumprir pena agora em liberdade. Tá, Arquimedes, eu já entendi. Pagou a multa, agora ele já cumpriu, assinou toda a carteirinha. Ufa, acabou, Arquimedes? Ou tem mais alguma coisa? Tem a última coisa, e esse aqui é o último segredo, é a cereja do bolo para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui sobre o caminho do processo. Você já ouviu falar sobre a reabilitação criminal? O que seria a reabilitação criminal? A reabilitação criminal é quando você faz um pedido na justiça para que, vou colocar aqui uma aspas, tá? Limpasse o nome da pessoa, para que na ficha criminal dela não constasse em algumas pesquisas que ele teve passagem, porque de repente ele quer entrar num emprego, ele quer reconstruir a vida dele, está em busca de uma ressocialização, ele pode sim entrar com um pedido de reabilitação criminal. Mas essa reabilitação criminal ela só é possível depois de alguns requisitos preenchidos. Por exemplo, quando acabar de cumprir toda a pena, tanto a pena de multa quanto a pena de prisão, né? Quando tiver a extinção desse procedimento, depois de 2 anos, junta-se ali alguns documentos, faz um pedido para ter esse pedido acatado, ou seja, aceito o pedido da reabilitação criminal. Aí sim, depois dessa reabilitação criminal, nós podemos aqui falar para você que o caminho do processo termina. É logicamente que no Brasil não existe pena perpétua, mas eu e você sabemos que uma vez, quando você passa pelo sistema prisional, você será sempre taxado como um ex-presidiário, uma pessoa que já passou pelo sistema, acaba se transformando, infelizmente, num selo que muitas vezes você carrega para o resto da sua vida. Essa linha do tempo ilustra justamente todo esse processo penal, pelo qual o indivíduo passa desde a prisão até a eventual reintegração à sociedade. É crucial contar com a assistência de um advogado qualificado em todas as etapas. E quando eu falo de um advogado qualificado, é um advogado que você vai confiar, um advogado que você sabe que vai fazer um trabalho íntegro, fazer um trabalho ético, e não vai apenas pensar nos honorários. Claro que o advogado, você já percebeu que é um trabalho. Ele merece ganhar os seus honorários, mas é muito importante essa relação de confiança entre você e o seu advogado. Ufa, chegamos ao fim. Espero ter esclarecido para você todo esse caminho e gostaria de saber agora se isso foi válido, se te ajudou de alguma forma.
colocando aqui abaixo nos comentários o que você achou, se você conhecia, não conhecia. Se você conhecia todo o processo, coloca conhecia tudo. Ah, Arquimedes, eu não conhecia isso, isso e aquilo. É legal para eu ter uma noção de quantas pessoas foram impactadas através dessa informação, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais os nossos outros trabalhos, os nossos outros projetos, os nossos outros serviços, eu convido você a entrar no meu site arquimedesnicastro.com.br. Vai estar sempre aqui, ó, ou aqui na descrição, ou vai estar no link da minha bio, vai estar em algum lugar o meu site. Você pode entrar lá e conhecer mais a fundo os nossos trabalhos, tá bom? Espero ter sinceramente ajudado você, trazido um pouco de luz e clareza a respeito de toda essa questão processual. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro. Obrigado e até nosso próximo encontro. Valeu!